Muito boa tarde a todos. Hoje, dia 8 de outubro de 2022, iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da casa podem ser encontrados em nosso canal do YouTube. Para acessar, entre em nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Lá você vai encontrar, além de uma lista dos cursos que a casa promove, também materiais da doutrina espírita. Este estudo da Revista Espírita é um estudo que a casa promove e que já estamos no ano de 1860 da Revista Espírita. Então, esse estudo começou lá no ano de 1858, né, com o primeiro lançamento da Revista Espírita, e nós já estamos no ano de 1860. Nós dividimos, então, esse estudo conforme o que a gente consegue comentar em cada sábado que nós nos encontramos. Então, não é um estudo que tenha a necessidade de cumprir um roteiro. Então, ele se inicia em qualquer período do ano, né? Cada ano da revista se inicia em qualquer período do ano e também vai terminar em qualquer período do ano, a depender dos temas em que nós discutimos. Nós estamos, então, no ano de 1860, estudando o mês de novembro, já no final do mês de novembro, e nós intitulamos esse estudo como o estudo de número 66. Nesse estudo de número 66, nós continuamos o nosso tema, que já estamos apresentando há mais de 2 encontros, que é referente às dissertações espíritas, que eram comunicações espontâneas de espíritos com diversos médiuns, que Kardec trazia para a revista, para conhecimento e estudo, de uma forma bem analítica, onde cada tema vai completando o tema seguinte. No estudo de hoje, nós vamos falar sobre a honestidade relativa, pela médium senhora Costel. Gostaria de começar para nós hoje, Pereira? Posso começar sim. Então, boa tarde a todos. Então, aí dando oportunidade ao público, né? O governo colocou, né? Porque o tema é a honestidade relativa. Então, o texto começa assim. Hoje, nós ocuparemos da moralidade dos que não têm, isto é, da honestidade relativa, que se encontra nos mais pervertidos corações. O ladrão não rouba o lenço de seu camarada, mesmo quando este tenha 2. O negociante não vende caro para os amigos. O traidor, apesar de tudo, é fiel a um ser qualquer. Jamais um clarão divino está completamente ausente do coração humano. Assim, deve ser conservado com cuidados infinitos, quando não expandido. O julgamento estreito e brutal dos homens impede, por sua severidade, muito mais mudanças positivas do que a prática de ações más. Desenvolvido o Espiritismo, deve ser e será a consolação e a separação dos corações estigmatizados pela justiça humana. A esperança do coração. Isso, mas acho que já dá para a gente abrir um comentário nessa parte, né? Porque o tema ele é bem árduo, né? Se for para a gente analisar, né? A honestidade relativa. E aí ele traz um tema, né? Que mais atual e impossível, né? Da questão, né? Do ladrão não rouba o lenço do camarada, mesmo que este tenha 2. Que quer dizer o quê, né? Que quando você se monta aquele complô ali, por mais que seja uma coisa má que você está fazendo, você tem uma honestidade relativa, e nós vemos isso muito nos morros, né, nas favelas, onde o pessoal ele não entrega ali os seus traficantes, os donos do morro, por quê? Porque estes prestam uma segurança, né, uma ajuda para aqueles moradores, né, e por isso fica
né, nisso mesmo. Então, a pessoa é ruim, está fazendo coisa errada, mas os próprios moradores não entregam porque está sendo conveniente para eles. E quando a gente sai fora, né, uma questão do morro e tal, e vai mais para uma parte mais ampla, a gente vê isso em vários escalões aí da governança, e que é uma honestidade relativa, né? A honestidade de dizer assim, não, esse é o meu preferido, esse eu não vou fazer nada de mal com ele, mas com o outro, daí eu vou. É interessante esse tema, né? Eu queria só colocar assim, discordo algumas coisas de você, Léo. Maravilha, é bom para isso, e aumenta o debate. Porque a gente sabe que, claro, eu confio, acredito nesse texto, concordo com ele, no sentido de que sempre existe pelo menos um ser em que você confia que você não vai trair, né? Mas isso, até isso é também muito relativo. Alguns têm, assim, todo o seu agrupamento familiar, por exemplo. Outros já, não, todos os vizinhos com quem eu mais me relaciono, então esses eu confio e esses eu não vou trair, né? Mas alguns, nem mesmo a sua família, né? A gente sabe disso, né? Que questões, quando entra em algumas situações, por exemplo, de herança, até pessoas que aparentemente são bem sociáveis, bem amorosas, elas têm muitos atritos, conflitos a respeito dessa questão de herança, um puxa o tapete do outro, né? Então, eu acho que ainda estamos no nível de uma honestidade relativa, assim, bastante ampla, né? A gente, até essa questão do morro, né, não tem muito a ver aqui diretamente, mas eu acho que convém comentar que existem documentários feitos por pessoas que estudaram bastante a segurança, né, até, vou citar assim, né, aqueles documentários da Brasil Paralelo, não sei se você chegou a ver, Entre Lobos, ali eles comentam que a maioria não denuncia para a polícia por medo, né? Porque às vezes ele próprio pode até tentar sair daquele morro e tal, mas ele tem familiares, ele tem outras pessoas queridas, e essas pessoas, elas fazem uma cobrança muito forte, porque o poder deles é baseado justamente nessa cobrança, assim, extremamente rígida, né? Uma justiça, entre aspas, né? Sem nenhum tipo de misericórdia. Daí que sai o poder deles, né? Então, quanto mais você evolui espiritualmente, mais misericórdia você vai tendo, né? Tanto que Deus tem uma misericórdia infinita. E nós ainda estamos ali engatinhando, né? Então, a gente prefere fazer ainda aquele olho por olho, dente por dente, né? Muitas vezes. E eu acho interessante esse texto que ele fala que eu, pelo menos, compreendi assim, né? Interpretei dessa forma, que você deveria valorizar aquela pequena honestidade que a pessoa tem e estimular aquilo, né? Dizendo, veja, como você conseguiu ser fiel àquela pessoa, como você foi honesto dessa forma. Então, veja como isso é bom, né? Como isso reforça o teu relacionamento, a tua confiabilidade, né? E aí você pode ampliar isso para mais pessoas, né? Então, de uma forma que você pudesse fazer esse tipo de instrução, educação moral, digamos, né? Nesse sentido. Claro que a gente sabe que existem entre nós ainda espíritos muito endurecidos e que é difícil esse tipo de atitude para com eles, né? Eles, às vezes, aparentemente dizem que concordam só para se aproveitar e, no fim, eles abusam, né? Então, é uma situação que eu penso que o ideal seria que cada família cuidasse dos seus membros, né? Dos seus filhos, por exemplo, que são espíritos reencarnantes ainda numa fase inicial de adaptação, né, nessa vida, né? Observando muito bem as características, assim, cada pequeno indício, né, de comportamento desse espírito, para perceber que nível espiritual ele está, e o que você precisa corrigir, o que você precisa estimular, e isso tem que ser feito dentro do núcleo familiar, porque na sociedade como um todo é muito difícil, né, por exemplo, o policial fazer isso em relação aquele detém ali, ou então lá dentro do presídio, fica muito mais complicado, né, se
O ideal o certo mesmo é começar dentro de cada família. O tema que ele trouxe aqui, que ele coloca aqui, é um tema assim, que nós conhecemos e nós utilizamos muito desse recurso, inclusive no grupo nosso do Obsessão, que todos nós fazemos o germe de amor. Ninguém, por mais bruto que seja, que é o bruto também, é um tema bem interessante. Por mais bruto que ele seja, por mais perversidade que ele faz, todos esses tiranos, todos esses ditadores, eles, claro que não tem sentido, ele tem uma pessoa que ele amava, seja um filho, uma filha, um irmão, um tio, uma coisa nesse sentido que ele espera. Que para os outros ele podia fazer tudo, mas para aquele lá, inclusive ele utilizava, dizendo que faz, a maioria deles utilizam isso, ele faz para aquele. Então, por mais que seja mesmo, vamos botar dentro da nossa realidade, por mais que muitas vezes aquele bandidão que está lá, que faz tudo, que ele tem uma pessoa que ele respeita, faz esse gênero, tem aquela semente, e é nesse sentido que ele está falando que tem que incentivar isso, para que ele possa, que nem você colocou, trazer isso para as outras questões, né? Despertar através do amor. E tanto é que é um tema que, por isso que ele coloca esse tema da moralidade aqui, e nós discutimos no estudo anterior sobre a questão da moral, né? A questão da moral cristã, e até nós debatemos isso, porque ele pode achar que moralmente ele está agindo correto, né? Para ele, moralmente correto, de acordo com a crença, com a religião, com o meio que ele convive aqui, moralmente é correto, mas é correto naquele sentido dele, não no sentido da moral cristã, da moral de Jesus, da moral dos exercícios divinos, né? E eu penso que ele tenta, quando ele fala isso aí, que vai sempre incentivar, exatamente isso. Nós temos que buscar esses pontos de amor que tem dentro de cada um, né? Para que ele possa ampliar, como você colocou, ampliar para para todos os próximos, nesse sentido. E quando nós estudamos a filosofia espírita, eu deixo bem claro isso. Nós fazemos esse germe dentro de nós. Então, eu acho quase, na minha opinião, eu acho quase impossível a pessoa vir para o mundo terreno, encarnar aqui e não ter um sentimento de alguém que ele. Pelo menos que eu olhando a história de todos esses que a gente vê aí, desses grandes ditadores e grandes fizeram tanto mal para a humanidade, todos eles tinham um ponto fraco nesse sentido, por algum ser, né? Seja, não estou tendo de filho, esposa, marido, mulher, irmão, tio, professor. Não sei se aqui encarnado dá para ter essa certeza, mas o espírito desencarnado, sim, em algum momento ele teve amores, né? Teve pessoas a quem ele foi bem ligado e que ele confiava, né? Porque a gente sabe que alguns nessa vida nem com os pais eles não têm. Não, mas aí. Né? Mas às vezes não tem com o pai, isso que eu estou dizendo. Às vezes não. Mas ele vai ter lá um ser, porque senão não tem sentido ele fazer tantas coisas, reencarnar tantas coisas, se ele não tiver uma pessoa nesse sentido. Né? É que a gente vê nas coisas, às vezes, com o laço familiar. Claro, concordo que tem mães que fazem coisa terrível com os filhos, pais, né, que fazem coisa com os filhos, e assim vai. Né? Filhos que fazem com os pais, isso aí não estão sabendo. Mas sempre ele faz, a gente pode perceber, sempre tem alguém lá que ele venera, que ele faz tudo por ele, né? Então, ele utiliza isso. Desde por causa do outro lá e tal, alguma coisa. É bem complexo isso, porque senão não faz sentido a vida passar no terreno, se não tiver essas questões próximas, que ele traz, muitas vezes, de outras vidas, que encara bem próximo ali para mais equilíbrio, esse tempero, essa têmpera ali para ele despertar, né? Cada eu estava repetindo o texto, estava pensando nisso, mas, poxa, a gente analisar, sempre tem alguma coisa por trás, né? Que gera um pouco de amor, que é o que ele reflete no texto. Mas ainda acho assim que há casos raros, claro, né? Em que na encarnação, digamos, que você está analisando no momento, ele possa até ter um certo vínculo, mas às vezes a mínima coisa, quando esse espírito é bastante complicado, a mínima coisa faz com que ele se decepcione, né? E aí ele reverbera mais ainda, intensifica a sua revolta, né? E é por isso que alguns desencarnam num desequilíbrio muito grande, né? Porque naquela vida eles não souberam compreender ninguém, não aceitaram o amor de ninguém, se revoltaram com tudo, né?
mas na sua trajetória, nem que seja, às vezes, numa vida bem anterior, por isso que dizem, né, que é muito mais fácil você conseguir atender um espírito desencarnado do que um encarnado, né, porque aí você tem toda a trajetória dele, lá atrás você vai buscar algum ponto em que aquilo fez sentido para ele, né. E, claro, quando está encarnado, você pode também fazer esse tratamento, se você fizer uma regressão de memória, né? Obviamente, você pode chegar no mesmo resultado. Quando é desencarnado, você consegue fazer, ou encarnado mesmo, conseguindo fazer uma regressão. Parece que a pessoa aceita mais do que você tentar fazer uma regressão na própria vida, né? Quando você tenta trazer ela ali para coisas do passado, recente, vamos dizer, 10, 15, 20 anos, às vezes o egoísmo não deixa, né, a pessoa ser vencida por aquele discurso que você está falando e não muda. E a questão, que a Sônia até comentou ali, que eu concordo, que a gente está no nível ainda de evolução que a nossa honestidade, o nosso amor, a nossa moralidade ainda não é perfeita, né? E chega a um extremo, né, de tanto que a gente ainda é precário. Esse tempo atrás, estava num evento e aí tinha uns copos promocionais, né? Então, toda vez que eu vou, eu compro um copo promocional lá, né, do evento do dia. E aí, é sempre um copo, né? Então, eu sei o valor do copo é R$ 12, então é um copo. E eu paguei R$ 12 e a mulher me entregou 2 copos, né? Aí, quando eu vi que ela pagou 2 copos, enquanto estava saindo ali o coisinho do cartão, eu tirei o copo, um dos copos que estavam dentro do outro, né? E devolvi para ela, né? E ela falou assim, não, hoje é 2. Quem compra um ganha 2. Eu falei, ah, tá, nem percebi, né? Aí eu peguei e coloquei dentro dela, mas parabéns pela sua honestidade. Eu falei, você vê o mundo que estamos, onde ser honesto é digno de ganhar parabéns, onde deveria ser uma questão, né, comum, de que todos fizessem isso, né? Enfim, vamos lá, vamos dar mais uma continuidade no tema. Pela justiça humana, a consolação e a experiência dos corações experimentados pela justiça humana. Repleta de sublimes ensinamentos, a religião paira muito alto para os ignorantes. Não alcança com bastante clareza a esperança, a espessa imaginação do iletrado, que quer ver e tocar para crer. Esclarecida pelos médiuns, a crença florescerá no coração, talvez ressequido do próprio médium. Assim é, principalmente, o povo, que os verdadeiros espíritas devem dirigir-se, como outrora os apóstolos, que espalhem a doutrina consoladora, como pioneiros, que penetrem no pântano da ignorância e do vício, para arrotear, sanear, preparar o terreno das almas, a fim de que eles possam receber a bela cultura do Cristo. Olha que final bacana aí, né? Eu acho isso mesmo, eu acho que a doutrina espírita teria que ser dessa maneira mesmo, teria que alcançar mais a pessoa. Não pode criar empecilho, né? Eu acho que nós somos muito tímidos ainda nesse sentido. Vai ter que falar, ficou meio casca, né? Ficou meio elitizado, e às vezes, claro que eu sei que tem alguns grupos que descem, né? Que chegam, os mais humildes, mas o texto aí eu acho que é perfeito, é isso mesmo. Né? Temos que alcançar mais, temos que ser mais proativo, mais, né? Falar não só de doar, né? Porque às vezes eu penso que a espírita é doação de alimentos, coisa. Isso faz parte do processo. Eu vejo muitos grupos espíritas, o movimento espírita fazendo isso, mas eu acho que não é só isso, né? Isso tem que fazer uma parte, né, disso. A outra parte é essa de esclarecer, né? Sim, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma instrução dos Espíritos lá, que trata da caridade material e a caridade moral. Né? E ele diz que a moral, a caridade moral é mais difícil de praticar, né? Porque a material é fácil, você dá um dinheiro, dá uma roupa que você não usa e pronto, já ficou feliz com a sua consciência, né? Agora, aquela caridade
moral que você tem que se dedicar mesmo, né? Tempo, paciência, tolerância, para que você possa fazer com que aquela pessoa desperte, né? Nesse caso, assim, como o Pereira disse, para divulgar a doutrina, ou então até mesmo numa família, né? Você está dentro da família e quantas vezes você não tolera o outro chega com problemas na rua tal, nervoso, você pensa, credo, que grosseiro, que tal, e você julga, em vez de você ver, poxa, o que aconteceu para a pessoa estar desse jeito, né? Vamos conversar, vamos ver se ele quer desabafar, e ouvir, né? Que é o mais difícil que a gente não consegue fazer, é ouvir, né? Que normalmente a gente quer falar, né? Quer falar, dar conselho, mas ouvir é uma caridade, assim, que a gente quase não pratica, né? Acho que, se não me engano, foi o Irmã Dulce, né, que fala que amar o que está longe é fácil, o difícil é amar o que está próximo, né? Por quê? Porque ali você sabe dos defeitos mesmo, né? A pessoa que convive dentro da tua casa, ou mesmo os parentes, né, que não moram na tua casa, mas o que você conhece a índole e tal. É esses que você tem que amar, porque esse você tá perto, você conhece. Amar lá a criança que passa fome, aí é mais fácil, porque você só tá vendo ali aquela questão. É complicada a situação, né? E a questão do que o Pereira falou também, de atingir muito o espiritismo, porque ali o espírito George, ele deixa claro, né, no slide anterior, que ele fala que o espiritismo é a esperança ali, né, para ajudar essas pessoas. Assim como a Sônia também trouxe, né, a questão de ajudar os espíritos, né, no grupo mediúnico, e até mesmo os encarnados, de repente, numa regressão de memória e tal. Mas às vezes a gente vê que a gente peca nas pequenas coisas em sendo espírita, né? Quando você está, às vezes, conversando com algum pessoal, e aí você fala lá, pergunta assim para você, não, vou falar que alguém morreu na minha família. A gente, às vezes, não fala desencarnou, né? Morreu. Por quê? Porque, você falar desencarnou, às vezes o outro não vai gostar e tal. Ou, às vezes, você não fala, quem você é? Eu sou cristão. Não fala que é espírita. Mas por que você não fala que é espírita? Né? Então, a gente já começa a partir da gente mesmo querendo ser o que a Sônia não gosta, e eu também não gosto, do politicamente correto, e aí você fica evitando de dar uma abertura, às vezes, para as pessoas que estão ali precisando. Eu costumo dizer que o espírita, ele aparece na frente da pessoa quando a pessoa precisa. Então, eu não tenho vergonha de dizer assim, não, fulano e tal, que era meu parente, desencarnou semana passada, eu estive lá e tal. Não sei o que, não, eu sou espírita. Às vezes você fala isso, de repente passa uns minutos, vem a pessoa ali no privado e te pergunta, olha, então você é espírita, você tá acontecendo tal coisa assim comigo, você não me dá... Você abre uma oportunidade que talvez você não teria dado se não tivesse falado, né? Eu acho que isso que você falou já é uma questão bem importante, que eu percebo isso mesmo, que as pessoas, às vezes, sentem um pouquinho tímida, um pouquinho intimidada, para não ser interpretada diferente pelo grupo social que está lá, não se está como espírita. Eu falo mesmo, eu falo, só não sou cristão espírita. Eu gosto de falar termo cristão, mas falo para não interpretar como todo o ele interpreta o espiritismo como todas as outras crenças afro. Agora, o espiritismo tem uma ferramenta, e uma maneira assim que nós praticamos aqui, que eu acho de fazer a caridade, que é o magnetismo. Eu acho que o magnetismo, fazendo uma análise assim, é onde as pessoas chegam com as suas mazelas, sejam elas com problemas emocionais, de fragilidade, onde você tem contato com ela, e é uma grande oportunidade que você faz as duas coisas. Você harmoniza ela e transfere, eu acho que é aí que está, né? Na Magia do Espírito, nós temos essa obrigação, vamos dizer assim, de transferir alguns conceitos morais, né? Da doutrina, respeitando todo a religião das pessoas. Mas eu acho que uma porta de entrada fantástica, é uma maneira que as pessoas chegam, né? E você consegue. Eu tenho visto isso, pessoas chegando totalmente, vamos dizer assim, sem crença, sem fé, cheio de dúvida, e você passa a conversar com ela, tal, e aplicando magnetismo para melhorar ela, e a pessoa vai aceitando, vai sabendo disso. Infelizmente, muitos movimentos espíritas não aceitam muito bem. Que acha que não deve ser isso, que não sei o que, acha que só está querendo que o magnetismo está visando curar a doença do espírito. Não é. Pelo que eu percebo que as pessoas que a gente atende,
no dia a dia, tantas pessoas que chegam aí totalmente desarmonizadas, gente. E não é só questão de assim, assim, cheia de dúvidas, moralmente a gente começa a conversar com ela vai para o diálogo fraterno, vai conversar, vai se envolvendo com a casa e vai compreendendo as coisas. Eu acho que isso aí é uma função mesmo do espiritismo. E quando você vai acolher uma pessoa desarmonizada, simplesmente fala assim, vou conversar com ela, ela não consegue conversar. Por isso que eu estou falando. A pessoa chega assim, nós temos que conversar, aí você chega lá e vai conversar com ela, como? Às vezes você tem que trabalhar primeiro com ela no magnetismo, no grupo de obsessão, conversar com os familiares. Tem que ir além, né? Não é só chegar lá e vamos dar chega aqui, você tá fazendo dar um pratinho, dar um tranquilo, ou dar um passe lá só e tchau. Não é isso. Sim. E vou fazer também uma meia-culpa nessa questão do magnetismo, né? A exemplo do que a gente faz no espiritismo, de às vezes ficar com vergonha de falar, às vezes nem sei se é vergonha, acho que é meio que o inconsciente meio que vai lá e dá uma podada no que a gente quer falar. No magnetismo é a mesma coisa, né? Eu participei, não sou um magnetizador porque nunca atuei, nem a minha esposa, né? Nunca atuou, mas a gente participou aí durante, sei lá, eu acho que já participei de uns 5 cursos de magnetismo, né? Devido à questão da transmissão. Então, praticamente toda a técnica e a teoria a gente tem, até praticou um pouco, né? Mas o que acontece quando a gente não está mal? Ao invés de a gente ir lá e dar um passe magnético para dar uma equilibrada nas energias, o que a gente vai lá? Não, vai lá e toma um remédio, né? E a gente começa, às vezes, a gente vê que a gente está com o remédio ali na mão, de uma forma totalmente benéfica, e não faz, né? Não sei se acontece com vocês, esse tipo de situação, de saber ter a técnica e não utilizar, às vezes. É que a gente é muito imediatista, né? Você quer melhorar rápido para... Não quer perder tempo com você mesmo. Acho que é um pouco de relaxo mesmo que a gente tem, né? Em relação a nós mesmos, né? É verdade. Beleza. E a Sônia tinha comentado ali, então, dos conselhos, né? Que às vezes, né, é difícil escutar os conselhos, tanto dar quanto receber. E olha o que é o próximo tema aí, Sônia. Parece que é arranjado até esse estudo, olha. Vou até deixar a Sônia comentar sobre ele. Quer que eu leia, então? Então, vamos lá. Proveito dos conselhos. Médium, senhorita Rie. Aproveitais os nossos conselhos e o que vos dizemos diariamente? Não, muito pouco. Saindo de uma de vossas reuniões, entretendes a curiosidade do fato e o maior ou menor interesse que despertou nos assistentes. Mas haverá um só entre vós que se pergunte se pode aplicar a moral, o conselho que acabamos de prescrever, e se tem intenção de fazê-lo? Pediu, solicitou uma comunicação, obteve-a, e isso lhe basta. Volta às suas ocupações diárias, prometendo a si mesmo vir rever um espetáculo tão interessante. Conta os fatos aos seus amigos, a fim de lhes excitar a curiosidade, e somente para provar que os sábios podem ser confundidos. Bem poucos o fazem com vistas a pregar a moral. Muito poucos mesmo procuram melhorar-se. Minha lição é severa. Entretanto, não quero vos desencorajar. Trazei sempre a boa vontade, apenas com um pouco mais de bons sentimentos voltados para Deus e menos desejo de querer aniquilar os que não querem crer. Estes dizem respeito ao tempo e a Deus. Marie, espírito familiar. E tem a ver com o texto anterior lá, né, que fala que a gente não pode, né, que a gente tem que buscar sempre aquele pontozinho que a pessoa tem e que pode fortalecer o vínculo com Deus e com com todas as leis morais, né? E vai ter que procurar fazer para nós, né? Então, quando você ouve lá, você vai lá e ouve. Eu vejo falar pessoas que ficam falando assim, que ficam ouvindo palestras, tem pessoas que não fazem palestras hoje, pelo YouTube, né, que tem palestra. Mas tudo bem, né, palestra, mas você está aplicando, né? Você ouve lá, ouve os conselhos, ouve tudo, mas, não. Não quer saber, né? Mas o mais importante não é a quantidade que você busca, né? Eu acho que a palestra... Você está dando palestra, mas ensinamento, conversações,
em geral, que eu falo que hoje é muito comum, mas o mais importante é você fazer para você, né? Aplicar aquilo que está, né? Inclusive para quem está fazendo, né? Para quem está fazendo a palestra, para quem está colocando, o que você tem que utilizar na sua prática, senão o que adianta aí? Você vai lá, vamos dar um passo melhor e não aplica nada, né? E aí, mas aí é pela dor, né? Como diz, é o tempo e são as ajudas que Deus vai te dando, que a dor também é uma ajuda, né? Então vai a dor, bom, vamos dar uma dorzinha para ver se ele começa a meditar mais profundamente e desperta, né? É por isso que eu sempre falo isso mesmo, que a dor ela é benigna nesse sentido, né? Porque ela vem exatamente para dar um despertar na pessoa. Alguma coisa você tem que aprender a mudar, né? Ela só existe para isso. Se essa dificuldade está aparecendo em grandes quantidades, eu tenho que ter um aprendizado disso, tem que aprender, ser mais tolerante, sei lá, alguma coisa tem, né? Vamos ver que Deus é justo. Então, opa, o que eu tenho que aprender disso? O que eu tenho que mudar? E é difícil isso. Porque eu levo para uma pessoa, não, é comum eu ouvir, eu ouvi de novo, nessa encarnação, vou deixar um pouquinho para a outra. Não é assim, eu que falo, né? Sabe, né? Sabe até as coisas. Essa questão do conselho é quase que um paralelo aí com a questão do perdão, né? Porque, às vezes, um conselho que às vezes você dá para uma pessoa que te fez o mal, ele é uma coisa só, né? O conselho e o perdão estão em paralelo. Mas, às vezes, você está dando um conselho para uma pessoa que, se ela errar, não vai te afetar em nada na tua vida. Né? Mas a pessoa vai lá e não faz. Né? Não que a gente esteja certo o tempo todo, mas às vezes uma pessoa de fora, eu costumo dizer muito isso, né? Que a pessoa que está fora do problema, às vezes tem uma visão um pouco mais neutra e mais racional da situação para poder aconselhar. Mas tem pessoas que, da mesma forma como Cristo falou lá, né? Quanto devo perdoar? 70 vezes 7? Às vezes tem umas pessoas que você tem que aconselhar 70 vezes 7 também, né? Porque parece que não entende, não compreende, e vamos fazer a meia-culpa e dizer que a gente também é isso, bem como o Pereira falou, né? Eu também gosto de escutar, hoje com essas questões dos shorts, né? Que os videozinhos curtos ali, de 10, 15 minutos, que é mais ou menos o trajeto que eu levo para ir para a faculdade, eu vou colocando, um dia é um filósofo, um dia é um negócio sobre esporte, que eu gosto de esporte, um dia uma palestra espírita, né? Então, coisinha curtinha, assim, que você vai angariando ali o conhecimento. Agora, uma coisa é angariar o conhecimento, outra coisa é colocar na prática, né? Que é o mais difícil, né? Muito bem. Então, vamos dar continuidade um pouquinho mais ao tema. Agora nós vamos falar sobre os pensamentos avulsos. Eu convido o Pereira aí para dar continuidade para nós, Pereira. Então, agora, dando continuidade às dissertações espíritas, pensamentos avulsos. Ó homens, como sois soberbamente orgulhosos. Vossa pretensão é realmente cômica. Quereis tudo saber, e vossa essência se opõe a esta faculdade de compreensão universal. Não cheguei a conhecer esta maravilhosa natureza, senão pelo trabalho perseverante. Não tereis alegria de aprofundar esses tesouros e de entrever o infinito de Deus, senão quando vos melhorardes pela caridade, fazendo todas as coisas do ponto de vista do bem para todos. E referindo esta faculdade do bem a Deus, que, na sua generosidade inigualável, vos recompensará além de toda expectativa. Macilon, curtinho, mas profundo, hein? Olha, já começa ali, homens, não está falando aqui agora, olha. Homens. Essa é uma questão interessante, porque, como ele começa ali, né? Sois soberbamente orgulhosos. Então, a gente sempre debate aqui sobre orgulho, sobre egoísmo, né? Quereis tudo saber e vossa essência se opõe a essa faculdade de compreensão universal.
E essa compreensão universal que eu acho que é o ponto bem crítico da situação. Porque, ultimamente, nós vemos que não se pensa no universal, no todo, se pensa geralmente no umbigo, né? E aí tem até uma advogada que eu sigo lá, que ela comenta sobre o direito umbilical, né? Que é o quê? É aquele que é direito meu, né? O que faz bem para mim. Né? E as pessoas normalmente têm pensado somente nisso, né? O que faz bem para mim, então deve ser bom. Mas e o resto? E eu costumo sempre lembrar daquela questão que o Pereira uma vez comentou comigo, né? Que às vezes uma questão que a gente nunca viveu não tem uma tendência para aquilo, eu não tenho uma tendência para roubar, por quê? Será que eu já passei por essa prova? Não. Talvez eu não tenha. Será que eu já evoluí dessa prova? Não, talvez eu não tenha passado por essa prova ainda, né? Porque a hora que eu estiver no meio, né, aí vai ser complicado. Então, aí você começa a pensar nessa compreensão universal. Às vezes eu posso ser muito rígido com uma tal pessoa, porque ou eu já passei por aquela prova e não tenho mais lembrança dela, ou porque eu ainda nem passei e não consigo entender a dificuldade que ela está passando. Então, se passa muita coisa na cabeça da gente, e é bem isso que ele falou, né? A gente é meio que orgulhoso, às vezes, não consegue compreender ali a dificuldade do irmão que está passando do lado, e aí começa a incorrer em erros, né? É o julgar, né? O que é o julgar na situação? Você falou a questão aí da honestidade, né? É que nós falamos sempre aqui hoje, que é um tema muito relevante para nós aqui, questão de política, né? Os políticos corruptos e tal. Claro que é errado, né? Desse que eu exemplo. Mas às vezes a gente não pode se aprofundar muito em termos de julgamento, porque será que eu tivesse nascido naquela família lá, fosse criado daquela maneira, eu não ia agir a mesma coisa? Tivesse todas essas, né? Nascido, criado desde pequenininho lá, e foi levando naquele ambiente. Eu estou falando será, né? Não que não é errado isso. Agora, já a pessoa que você falou que já passou por essa dificuldade, ele pode nascer ali, por isso que é aí que fala a prova, né? Não é quando você tem a prova você vai nascer lá, e mesmo você tendo toda essa facilidade de fazer aquele ato, você não faz. Aí você venceu a prova. Aí você não é. Por isso que para com o espírito retrógrado. Se ele aprendeu a mesma lição verdadeiramente, ele não vai fazer. Mas é difícil, né? Toda a facilidade do mundo, tudo que você fala do Bíblia, que é tudo certinho, né? É complicado, né? O que nós temos que fazer para mudar isso, é verdade. Nós, filhos, nós como então, moralmente, fazer que as pessoas mudem, mas julgar o que a pessoa está fazendo é complicado, né? Sim. Então vamos lá. Mais um trechinho, passar para a Sônia agora. Pensamentos avulsos. Era o tema que a gente estudou e vamos passar agora. Opa. Aí é na continuidade. Na continuidade ali do mesmo texto do Macilon, né? Pensamentos avulsos. Continua também ali agora com outro espírito. Vou passar para a Sônia. Como muitas vezes se diz, o homem é o joguete dos acontecimentos. De quais acontecimentos se quer falar? Qual seria a sua causa, seu objetivo? Jamais se viu nisso o dedo de Deus. Esse pensamento vago e materialista, mãe da fatalidade, perdeu mais de um grande espírito, mais de uma profunda inteligência. Né? Então, ele está dizendo que mesmo pessoas de bastante inteligência, uma certa elevação moral, se deixam levar, né? Por esse pensamento vago e materialista, né? Da fatalidade. Sabeis o que disse Balzac, abre aspas, não há princípios, só há acontecimentos. Né? Então, aí, quer dizer, a mesma coisa que não houvesse verdade, né? Tudo é relativo, né? E não é assim, né? Então, fecha aspas do Balzac. Isto é, segundo ele, o homem não tem mais livre-arbítrio. A fatalidade apodera-se dele no berço e o conduz até o túmulo. Monstruosa invenção do espírito humano, esse pensamento abate a liberdade, isto é, o progresso, a ascensão da alma humana, demonstração evidente da existência de Deus. Então, o progresso
o progresso da alma humana é uma demonstração evidente da existência de Deus, né? E se você acha que você é só um joguete, você não tem o livre-arbítrio, a escolha, então seria tudo fruto do acaso, né? Sim, você acreditar que você veio com linhas gerais de uma reencarnação é uma coisa. Agora, acreditar que você já veio predestinado do começo ao fim, acabou o livre-arbítrio daí. Aí você vira um joguete. E aí não tem nem como conceber Deus numa questão dessa aí. Porque daí ele estaria trilhando o caminho de cada um, e tem uns que tem um caminho trilhado tão difícil que você chega até a duvidar, né, daí dizer da existência de Deus, se for nesse caso. Sim, porque aí não havia ideia da reencarnação. E então, um espírito como o Balzac, que tinha um nível bom de inteligência, né, de intelectualidade, ele provavelmente analisava, né, como que às vezes tem criança que nasce já com doenças, já numa situação financeira difícil, né, uma família carente, sofre um monte aquela criança, às vezes nem chega à idade adulta, ou se chega numa situação bem deplorável, não tem as mesmas oportunidades dos outros, né? Então, dá a impressão que mesmo se você não tiver a noção de que existe a reencarnação, você fica achando que Deus é esse que permite que esse ser sofra tanto e o outro tenha todas as regalias, né? E eu acho que a falta desse princípio da reencarnação foi uma das coisas que fez as pessoas se desviarem muito, né, para o materialismo. E aí tem essa questão que ele fala ali do acontecimento no tema livre-arbítrio, vamos falar assim, por exemplo, das castas, né? Porque na Índia, quem nasceu naquela casta, você não vai propenso, você está pré-determinado a ficar ali, né? Onde é que está o livre-arbítrio da pessoa progredir, trabalhar e estudar? E assim vai para outras filosofias socialistas, e se você, vamos dizer, você faz parte da plebe, você não tem como alcançar, você tem que trabalhar e ficar ali, recebendo a vida. Mas mesmo pensando no Balzac era francês, lá não tinha essa questão de castas, né? Mas a pessoa nascendo pobre, doente, carente, né? Já não se desenvolvia bem porque já se alimentava mal, não ia para a escola também, porque naquele tempo não era obrigado a ir. Os pais já colocavam o filho para trabalhar desde cedo. E doente ainda, né? Porque estavam numa situação precária, inclusive a questão de higiene naquela época era bem pior, né, para essas comunidades carentes. Então, levavam uma vida assim, não tinham nem força para lutar por uma melhora, não tinham condições de ir para uma escola e evoluir intelectualmente, né? Então, uma pessoa como o Balzac ficava avaliando aquilo ali e pensava, então não existe Deus. Então, mas que a própria sociedade criava, em termos culturalmente falando, de educação, que se a pessoa nasceu ali como plebe, que está daquela maneira que está falando ali, ela jamais seria, entendeu? Ele já criava isso. Não que houvesse uma questão de casta. Não existe casta, mas... são faltas de oportunidades, né? Mas aí falta de oportunidade, porque todo mundo fala assim, não, você nasceu aí, você acha que você vai querer ser um dia? Um e outro saía fora disso, porque não aceitava isso no real, né? Mas a maioria da família é questão, você nasceu aqui, você tem que viver aqui. Quem é você para achar que vai poder querer ser um inventor, você mudar lá? Aí no outro era muito difícil, nesse sentido aí, o Balzac, analisando aquilo, ele ia achar que perdeu, e é verdade, porque desde pequeno é comigo. Mas não era como poder assim, diferente da Índia, que as castas eram aí, que você não podia sair, mas era, vamos dizer assim, culturalmente colocado dessa maneira para aquelas pessoas, famílias, viu de que nasceram naquela noção é próprio. Aí a gente sabe, pela própria história, muitos saíram dessas, né, na Europa, né? Conseguiam escapar, mas em outras regiões não. Mas é muito difícil, né? Porque não acreditava nisso. Desde pequeno não achava que tinha que ficar submetido sempre aqui. Aí que vem as grandes revoluções, né, sociais. Lá nesse sentido, porque não aceitar a expressão de cima dizendo que você não pode, como você não pode. O livre-arbítrio, mas eu acho que a própria família daquele, né, carente, já achava, nós somos assim, se acomodavam naquela situação. Exatamente. Mas eu penso que naquela época era bem mais complicado que agora, porque não havia questão, a saúde era uma questão que judiava muito, né?
Porque agora você mesmo, as pessoas muito carentes, têm acesso a médico, né, saúde pública, naquele tempo não havia isso. Então, a pessoa não tinha nem força, nem ânimo, era provavelmente cheia de parasitoses e outras doenças, e não tinha mesmo ânimo para prosseguir, para lutar pela sua vida, né, para progresso. O rotulado dele pequenininho já desse jeito, como é que vai fazer? Né? Não tem assistência, muito difícil, né? É verdade. Eu acho que se a gente... Aí o Balzac analisando aquilo vai pensar exatamente isso. Falar, não tem livre-arbítrio, não tem coisa. Mas nós sabemos que tinha. Se a gente for pensar nesse aspecto, como era, porque Paris era cidade de luz naquela época, né? Tinha toda a elite cultural e tal, mas também tinha miséria, né? Miséria extrema também convivia na mesma cidade, né? Nos guetos lá e tal, né? Então, eu acho que se a gente for comparar, né, de 150, 200 anos para trás, até agora, nesse aspecto, houve um progresso da sociedade, né, porque, claro, existem pessoas carentes, às vezes em regiões mais distantes, mas nessa região, assim, urbana, normalmente existem várias instituições que acolhem, o próprio Estado, né, assim, saúde pública, etc., que dá toda essa base, né, da escola para as crianças, tudo, para que são oportunidades, né, do espírito prosseguir, né, no seu progresso, né. Agora, em comparação, nós temos um vício, digamos, né, uma miséria que naquela época não era tão comum, que são as drogas, né, que estão fazendo com que pessoas também fiquem à margem totalmente desse progresso, né, porque às vezes mesmo nascidas em famílias de melhor poder aquisitivo, até cultural e tudo, entrar para esse caminho das drogas, ela vai perder todas as oportunidades, né, ela vai estar se boicotando totalmente, vai ficar à margem. E essa aí, ela você colocou ali, ela não tem classe social, né? Porque ela pega tanto mais alto com o dinheiro, menos Exatamente. Dinheiro. Então, e a pessoa vive daí nas ruas, jogado, como antigamente acontecia isso lá em Paris, né? Que a gente vê, em filmes, a gente vê, né, aquelas pessoas muito pobres lá, né? Viviam até naqueles esgotos lá e tal, né? Então, hoje em dia, infelizmente, nós estamos retrocedendo nesse aspecto, né? Porque as drogas vão levar a pessoa para esse mesmo caminho, né? Exatamente. Da forma como a Sônia terminou, né, a questão do retrocedendo, eu luto bastante para acreditar e espero que seja, né, esse retrocesso que a gente está passando, a questão, né, dessa grande leva de espíritos ainda com uma última oportunidade de reencarnar no orbe terrestre para a evolução. Porque senão a gente quase que está meio naquele quesito de que o espírito está retroagindo, né? Porque da forma como a gente vê as coisas como estão, né, parece que ele deu uma desacelerada e engatada numa marcha ré que foi incrível. Não saindo muito do tema, mas como vocês entraram na questão do progresso, né, e a questão de conselho ali, como era o tema anterior, vemos também que alguns espíritos eles já reencarnam e eles são impelidos ao progresso. Por mais que o seu meio, ninguém te incentive, ele quer estudar, ele quer trabalhar, ele quer aprender, se o local que ele não tem condição, ele quer sair dali e vai para outro local, ele é impelido. Mas a maioria dos espíritos a gente vê que não é dessa forma, né? Então, aí volta naquele tema do conselho ali, que a gente fala, né, que é você conversar. Eu vejo isso muito com os adolescentes, né, eu que sou pai, o Sônia, que também tem filhos, a gente vê que é uma questão contínua de conversas e de conselhos para abrir o olho, para fazer uma coisa que a gente está vendo que vai dar errado, ou que você está perdendo muito tempo, né? Nós perdemos um ano na idade que a gente já está, é muita coisa. Às vezes para ele, mas é só um ano, mas é um ano igual, né? Um ano perdido igual. E aí que a gente vê também, né, a questão da grandiosidade da lei de Deus, porque ele solta realmente na nossa mão toda a evolução, seja a nossa ou seja do próximo, né?
Porque quando eu aconselho um amigo, um irmão, um filho, né, para que ele saia daquela letargia, né, eu estou ajudando ele, não só ele, mas todo o meu círculo e também uma parte do mundo a evoluir. Então, também está na nossa mão. Lógico, a exemplo do que a gente comentou no conselho, tem pessoas que você conversa e não sai, né? Mas dê paciência, são questões de evoluções também, que a compreensão dela talvez não alcance aquilo que a gente está tentando falar. Não amadureceu ainda, né? Não chegou no ponto, né? Ainda para despertar isso, né? Mas eu penso que o Lelo tem razão, assim, acho que uma da grande mazela também nossa é essa acomodação, né, que o espírito vem, né? Sem muita vontade de progredir, né? Ainda eu penso que isso é uma demonstração da inferioridade, né? Porque os espíritos, depois de um certo nível, eles não precisam nem reencarnar, eles vão continuar progredindo lá no plano espiritual. Nós precisamos reencarnar para passar frio, fome, dor, e aí isso servir de estímulo para que a gente progrida, né? E então, às vezes nem com isso, né? Nem com dor, com sofrimento, a pessoa quer progredir. Né? Então, para ver como nós ainda estamos bem atrasadinhos, né? Nessa questão evolutiva, né? Então, continuando lá. O homem que se deixasse assim conduzir seria escravo de tudo, dos homens e de si mesmo. Ó homem, examina-te. Nasceste para a servidão? Não, nasceste para a liberdade. Lamené. Perfeito, né? Isso daí. Essa tem uma colocação que eu sempre comento com o pessoal, quando tem aquela mentalidade muito fechada na questão da interpretação bíblica, que os pobres herdarão o reino de Deus. Tem gente que acredita que é o pobre mesmo, não é? Não, é o humilde, o cara que é mais humilde, que não tem egoísmo e tal. E aí eu tento explicar, né? Falei, porque na Bíblia também está escrito que vós tenham vidas e tenham em abundância. Né? Então, até estava escutando essa semana uma palestra do Raul Teixeira que ele comenta sobre isso. Né? Você comer uma comida boa, uma comida gostosa, que você sente sabor, é bom. Não é, mas porque tem crianças que estão... Sim, mas é uma coisa que é boa para você. Você não tem que ficar, toda vez que você tem um conforto ou alguma coisa que você batalhou, conseguiu conquistar aquilo, ficar se martirizando porque tem outros que não tem. Né? Cadê tua vida em abundância? Lógico, se você ganhou aquilo de uma forma meio escusa, aí tudo bem. Não, mas foi do teu suor, trabalhando, né? Poxa, uma vez por mês eu vou sair no restaurante e vou jantar. Não tem que sentir vergonha disso, né? Eu acho interessante essa questão também que a gente fala. Então, né, a gente não nasceu para servidão, né? Se nasceu para liberdade. Eu acho que, assim, você vai fazer com que isso flua, né? Você aproveita e você faz fluir para os outros, né? Benefício para os outros também, né? Porque se você restringe demais qualquer coisa, mesmo a alimentação, você restringe para dar para os outros, você acaba ficando doente. Né? Então, você tem que cuidar primeiro de você, claro, né? A tua responsabilidade, o teu corpo, só você vai poder cuidar, né? Mas sem excessos, né? E aí você vai ter energia, ânimo e vontade de ajudar os outros, né? Não é só na alimentação, pode ser, por exemplo, no carro. Se a pessoa tem condições de comprar um carro novo e ela fica com o carro velhinho lá, coisando tudo lá, isso aí para mim é um materialismo puro, porque se ela compra um carro novo, ela gerou mais emprego, ela teve uma concessionária, teve uma fábrica lá que gerou emprego. E assim vai, um apartamento, uma obra, se ela tem condições, claro que ela tem que dar o uso Sim, para a questão é só evitar os excessos, né? claro, claro. O supérfluo, o excesso aí não precisa Porque ser um carro qualquer coisa, todo cheio de coisa, né? mas Tem que ter o essencial, né? O essencial para o teu bem-estar. você tem mulher falou, se você trabalha, você vai lá e compra, não vou comprar uma roupa porque tem pessoas que estão usando roupa. Peraí, eu vou comprar roupa, eu vou pegar essa roupa que eu estou usando, vou doar para outra pessoa, ou eu vou gerar emprego, senão aí para tudo por dentro, aí vira um caos. Exatamente. Não é esse sentido.
Então, peraí, mas eu tenho que usar meu tempo, eu vou cuidar do meu tempo que eu tenho para ajudar as pessoas, ir lá atender, conversar com as pessoas. Perfeito, pode ter de errado, né? O Eu errado chegar é lá e você. comprar uma coisa que eu gosto, comprar uma coisa que é mais Sim, cara. o errado é você ocupar todo o seu tempo para trabalhar cada vez mais, para ganhar mais, e entrar nesse ciclo assim, né? Aí E sim, se perder ali, porque se você já materialismo, tem né? o suficiente, então vamos ocupar esse tempo para questões espirituais, né? Sim, Para ajudar os outros, enfim, para se evoluir também moralmente, né? Aprender outras coisas além daquela tua profissão, né? Para que você cresça, né? E assim você crescendo, você pode contribuir mais com a sociedade, né? porque senão havia progresso. Aí trabalho tudo, né? Que nem fosse aí. Como é que vai? Você pode contar que lá no restaurante tem pessoas que trabalham, aí no emprego, Ah, aí para tudo. Então, se o cara pensar nessa. Não. exatamente, não é assim. Aí vem aquela coisa assim que ninguém progride mais, ninguém pensa mais de trabalhar um Então, pouquinho melhor, de ganhar um pouquinho mais de dinheiro, fazer sim, mais projetos, mais pesquisa. então, é como a gente falou, precisa haver pessoas que tenham mais condições financeiras. Então, se ela, claro, é uma prova, porque aí ela tendo mais condições financeiras, ela vai ter que saber administrar melhor isso. Então, uma das coisas é criando emprego, é ajudando na pesquisa, como o Pereira falou, né? E isso que vai gerar, se for dividir tudo igual para todo mundo, e que ficasse você só com o essencial, aí você não poderia fazer esse tipo de coisa que às vezes exige muito mais recurso, né? Então, algumas pessoas deveriam estar mais capacitadas, e algumas estão realmente, né, como a gente vê. Claro que tem aquelas que ganham um monte de dinheiro e só vão ainda se prejudicar espiritualmente, né, porque elas vão se comprometer ainda em relação às questões morais pelo excesso de dinheiro. Mas se você souber aplicar, isso aí vai ajudar quantas pessoas? É verdade. Aí não teria progresso nenhum. Por que eu vou fazer uma faculdade? Por que eu vou fazer faculdade de direito? Você está visando ter um benefício futuro, né? Você tem que ter uma condição melhor, funcionamento, porque você sabe que vai ter uma relação melhor. Isso é natural, faz parte do processo. Senão a pessoa nem ia pensar. Aí fala, bom, eu posso dar o tempo para defender. Mas tudo bem, perfeito, uma causa nobre, uma coisa assim, né, do projeto. Mas tudo é uma questão do progresso, ela está em cima da recompensa, né? Tem que ter uma recompensa. Se nós estamos aqui no terreno, a recompensa tem que ser pecuniária mesmo, tem que ter um benefício. Status, senão não tem parada. Para quê? Se eu soubesse, para que eu vou fazer faculdade, para que eu vou estudar à noite, para que eu vou fazer uma pesquisa, para que eu vou trabalhar se eu não vou ganhar mais que o outro? Vou parar, claro. Então, é isso que a gente já conversou, que por isso que o socialismo não funciona, né? Igual, não adianta você ter doutorado, não sei das quantas, e o outro também, você tem uma coisa, você vai ter que comprar mesmo carro, mesma roupa, mesmo, limitado minimamente diferente. Aí não dá certo, né? Ninguém vai querer sentir no incentivo, tem que ser pelo contrário, tem que ser incentivado a pessoa pesquisar, né? Por que sai essas grandes vacinas? Por que sai esses grandes que melhoram bastante a vida das pessoas, na medicina, em todas as áreas sociais, acontece aí, né? Porque as pessoas são remuneradas, ela pensa sempre nesse. E aí que ajuda toda a humanidade. Se ela pensar assim, por que eu vou fazer isso aí só por. Não faz, né? Não teria motivação nenhuma. Né? Perfeito. Chegamos no nosso horário, Pereira. Então tá aí, gente. Tá aí, estamos encerrando aí mais uma conversa, onde nós podemos fazermos aí algumas reflexões. Sempre colocamos isso, porque isso aqui são. Ninguém aqui está querendo ser dono da verdade, apenas estamos fazendo as nossas opiniões, as nossas interpretações de acordo com o nosso estudo, que nós estudamos. E sempre estamos abertos a novas ideias, novas pessoas possam fazer para nos ajudar realmente a esclarecer cada vez mais as verdades, mas as verdades cristãs, as verdades de Deus, as verdades que ainda estamos longe de conhecer todas essas leis, o médico, tudo isso eu falo sobre exemplo. Assim, então, vamos aproveitando esses instantes. Nos emanciparmos, dedicarmos a Deus,
Vamos trazer Deus mais para próximo de nós. Vamos trazer Deus de acordo com nossos ensinamentos espíritos, que é inteligente. Causa primária de tudo. Então Deus está em tudo. Em tudo. Nós temos que religar. Por isso, nessa religação, vamos buscar a paz, a saúde, o amor, o desenvolvimento do intelectual e principalmente a gratidão por tudo que Deus nos concede. E jamais podemos esquecer o agradecimento a Jesus, nosso mestre, nosso guia, que deixa, através do Evangelho, o caminho para compreender as leis. O Evangelho é o roteiro. Mostra que a negligencia, devido a nossas teimosias, nosso orgulho, nossa ignorância, mas quando voltamos ao Evangelho, buscando interpretar, nós vamos encontrando o caminho. E para conhecermos e aprendermos o Evangelho, tivemos o advento da luz do Espírito, que veio tirar o véu do mundo espiritual. E assim nos dá a oportunidade de compreender com mais clareza o Evangelho e assim nos aproximando de conhecer um pouco mais sobre a lei. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos. E aproveitamos sempre agora, nesses momentos que estamos passando, Brasil, esses projetos, nessas nossas épocas de eleição, aonde somos bombardeados de ideias, de opiniões, de muitas maledicências, muitas críticas, muitas maldades colocando. Vamos aproveitar para vibrar a todos eles, principalmente agora, que fica só 2 candidatos, que possamos, sim, utilizar o nosso livre-arbítrio, mas fazer a nossa disputa baseada não nas pessoas, mas na ideologia por trás. Vamos procurar escolher aquela linha de pensamento que nos traz mais próximos dos conceitos espíritas. Por isso, temos que repetir muito sobre isso. Não somente os nomes dos candidatos, mas da linha de pensamento que está por trás, caminho. Então, vamos sempre assim orar para que o Brasil possa encontrar o caminho e continuar o nosso progresso. Por isso, agradecendo, então, mais uma vez, a Deus, a Jesus, pela vida. Que assim seja.